Vamos mergulhar juntos em uma história que revela como o mundo espiritual pode se manifestar de maneiras surpreendentes. Hoje, temos a honra de conversar com Fred Ramírez, que viveu desde a infância experiências marcantes envolvendo atividade demoníaca e encontros sobrenaturais. Prepare-se para descobrir o que Jesus lhe disse em um momento de dúvida e como tudo isso transformou sua vida. Seja bem-vindo, Fred. Agradeço muito pelo convite. Há uma atmosfera diferente aqui, algo que não dá para ignorar, como se uma presença real estivesse conosco neste momento. Fred, permita que o Espírito Santo conduza essa conversa e compartilhe conosco sua trajetória e o que deseja transmitir hoje. Com certeza. Antes de começar, quero falar diretamente com quem está nos acompanhando. Meu nome é Fred Ramírez, e há cerca de 3 anos, Deus me chamou para compartilhar publicamente minha história. No início, recusei. Não achava que fosse importante ou necessário. Mas, com o tempo, percebi que milhares de pessoas, pela graça divina, já ouviram meu testemunho. E uma das lições mais valiosas que aprendi é que todo ser humano, sem exceção, já teve pelo menos um encontro com Deus. Às vezes, não percebemos ou não reconhecemos que foi Ele tentando se comunicar conosco. O Senhor, através do Espírito Santo, alcança cada um de nós. Por isso, quero dividir minha experiência com vocês. Que ela possa servir de aprendizado. Se você já passou por situações estranhas, como o Jill lhe mencionou sobre o demoníaco, se teve visões, se acredita ter o dom de ver o sobrenatural ou se já viveu algo inexplicável, oro para que meu relato fortaleça sua fé. Minha história começa na República Dominicana, onde nasci. Desde pequeno, eu tinha a capacidade de enxergar o mundo espiritual. Aos 5 anos, algo aconteceu que mudaria minha vida para sempre. Meus pais me deixaram com minha avó por alguns dias. Em uma tarde de tempestade violenta, com raios caindo por toda parte, saí correndo para buscar minha cachorrinha no quintal, com medo de que ela se machucasse. Quando cheguei à varanda dos fundos e tentei pisar no quintal, um raio caiu bem na minha frente. Demorei anos para conseguir descrever o que senti naquele instante. Tudo ao meu redor ficou branco, completamente branco. E diante de mim, surgiram 12 sombras. Não sei como sabia que eram 12, mas tinha essa certeza. Gritei, o clarão desapareceu, e fiquei apavorado. Corri para a cozinha, onde minha tia tentava fechar portas e janelas, mas o vento forte dificultava. Aquilo só aumentou o meu medo. Fui até a sala, onde minha avó estava. Para uma criança, a avó sempre representa a segurança. Contei tudo o que tinha visto. Quando terminei de descrever as sombras, minha avó reagiu de um jeito que nunca esqueci. Ela começou a recuar e a repetir um nome, Santa Bárbara. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Na época, não fazia ideia do que aquilo significava. Anos depois, descobri a verdade. Uma mulher que me entrevistou explicou que sua família fazia parte de uma religião chamada Santeria, originária da África, mas muito presente no Caribe. Essa prática mistura elementos do catolicismo com rituais de feitiçaria africana, usando santos católicos como disfarce para entidades demoníacas. Quando minha avó invocava a Santa Bárbara, não estava chamando a santa cristã, mas sim o espírito maligno que se esconde por trás desse nome. Os demônios usam essa estratégia para enganar as pessoas e ganhar sua confiança. Depois que contei o que tinha visto, minha avó segurou minha mão com força e me puxou até a porta da frente. Quando abriu, outro raio caiu bem na nossa frente. Novamente, tudo ficou branco. Dessa vez, além das 12 sombras, apareceu uma figura feminina escura. Apavorado, soltei a mão dela e corri para me esconder atrás da cama da minha avó. Mais tarde, ela veio falar comigo como se nada tivesse acontecido, como se não lembrasse de nada. Esse episódio foi o início de uma jornada de visões espirituais que me acompanharia por toda a vida. Apesar do medo, acredito que Deus me protegeu naquele momento. Mas algo havia sido despertado. Uma força espiritual, uma entidade que operava sob o nome de Santa Bárbara, começou a se manifestar com mais intensidade. Alguém me explicou depois que se tratava de um espírito da tradição africana, mas não recordo o nome exato. Antes de continuar, preciso contar um pouco do que descobri recentemente,
quando comecei a compartilhar minha história publicamente. Há cerca de 2 anos, percebi que havia muito mais por trás daqueles acontecimentos de infância. E foi então que entendi que meu testemunho poderia ajudar outras pessoas a compreenderem suas próprias experiências, a se mover com uma autoridade que não pertencia a este mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu via criaturas que me faziam questionar se Deus realmente estava no controle. Afinal, se ele era tão poderoso, por que permitia que aquelas coisas existissem? Com o tempo, percebi que não era o único a passar por isso. Muitos dos meus colegas de escola, especialmente aqueles que vinham de famílias com algum envolvimento no ocultismo ou em práticas espirituais não cristãs, também relatavam experiências semelhantes. Alguns diziam ver sombras se movendo nos cantos dos quartos, outros ouviam vozes chamando seus nomes à noite. E, embora eu não entendesse na época, hoje sei que essas manifestações não eram coincidências. Eram sinais de um mundo espiritual que muitos preferem ignorar. Mas o que mais me intrigava era a diferença entre as pessoas que eu via com luz ao redor e aquelas que carregavam demônios. As primeiras, mesmo sem saber, pareciam ter uma proteção que as outras não tinham. Eu não conseguia explicar, mas sentia que havia algo nelas que as mantinha seguras, como se uma presença invisível as cercasse. Anos depois, quando finalmente entendi o que significava ser nascido de novo, percebi que era o Espírito Santo agindo na vida delas. Enquanto isso, minha própria relação com o sobrenatural só se intensificava. Em algumas noites, eu acordava com a sensação de que algo estava sentado na beira da minha cama, observando-me. Outras vezes, sentia mãos invisíveis tentando me puxar para baixo dos lençóis, como se quisessem me arrastar para outro lugar. E, embora eu não soubesse na época, esses eram ataques diretos. O inimigo não desiste facilmente daqueles que ele considera sua propriedade. Foi só quando comecei a buscar respostas que as coisas começaram a fazer sentido. Eu não tinha uma base religiosa sólida, mas algo dentro de mim me dizia que havia mais do que apenas o que os meus olhos podiam ver. E, aos poucos, fui entendendo que o mundo espiritual não é um lugar de fantasia, mas uma realidade tão concreta quanto o chão que pisamos. A diferença é que, enquanto muitos vivem como se ele não existisse, outros, como eu, não têm escolha a não ser enfrentá-lo. De tudo o que existe. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma intimidade tão profunda que era como se ele me conhecesse melhor do que eu mesmo me conhecia. Ele não precisou dizer nada para que eu entendesse o que ele queria me mostrar. Era como se cada pensamento que passava pela minha mente fosse respondido antes mesmo que eu o formulasse por completo. E, de repente, uma verdade simples, mas avassaladora, se revelou. Ele não estava ali para me julgar, nem para me dar uma lista de coisas que eu deveria fazer. Ele estava ali porque me amava. Não um amor abstrato, distante, mas um amor que queimava como fogo, que me envolvia como um abraço e que, ao mesmo tempo, me desafiava a ser mais do que eu jamais imaginei ser. Eu queria falar, perguntar 1000 coisas, mas as palavras pareciam desnecessárias. Então, em vez de perguntas, o que saiu de mim foi um choro que eu não sabia que carregava. Não era um choro de tristeza, nem de medo, mas de alívio, como se, por anos, eu tivesse tentado segurar um peso que não era meu, e só naquele momento alguém tivesse vindo e dito, pode soltar. Eu cuido disso. Ele estendeu a mão e tocou meu ombro. Não foi um toque físico, mas uma presença tão real que eu senti o calor atravessar minha pele, meus ossos, até chegar ao lugar mais profundo do meu ser. E, naquele instante, algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Era como se todas as peças soltas da minha vida, os medos, as dúvidas, as noites em claro olhando para as sombras, finalmente encontrassem seu lugar. Não porque eu tivesse todas as respostas, mas porque, pela primeira vez, eu sabia que não precisava delas. Então, ele se levantou. A floresta ao nosso redor começou a se dissolver, como fumaça levada pelo vento, e aos poucos o meu quarto foi voltando a aparecer. Mas não era mais o mesmo quarto. Nada era mais o mesmo. A luz que antes parecia um efeito especial agora brilhava em tudo, nas paredes, no chão, até no ar que eu respirava. E, quando olhei para o lado, a cadeira ao meu lado estava vazia. Mas a presença dele não tinha ido embora. Ela estava em mim, ao meu redor,
como se tivesse se misturado ao meu próprio fôlego. Eu fiquei ali, sentado, por não sei quanto tempo. Talvez minutos, talvez horas. O tempo parecia ter perdido sentido. E, quando finalmente me levantei, eu sabia que a minha vida tinha sido dividida em duas, antes daquele encontro e depois dele. Não porque eu tivesse me tornado perfeito, ou porque todos os meus problemas tivessem desaparecido, mas porque, pela primeira vez, eu tinha visto o invisível com tanta clareza que não havia mais como voltar atrás. A partir daquele dia, as coisas começaram a mudar de forma concreta. Não foi mágica, nem um passe de mágica. Foi como se, depois de anos tentando enxergar no escuro, alguém tivesse acendido uma luz, e, de repente, eu percebesse que sempre houve um caminho, só que eu não conseguia vê-lo. As visões não pararam. Na verdade, elas se tornaram mais frequentes, mas agora eu as entendia de outra forma. Não eram mais ameaças, nem sinais de que algo estava errado comigo. Eram convites. Convites para ver o que a maioria das pessoas escolhe ignorar. E foi assim que comecei a entender o que significava viver no mundo espiritual sem ser consumido por ele. Não era sobre ter medo, nem sobre buscar experiências sobrenaturais a qualquer custo. Era sobre reconhecer que, por trás de tudo que vemos, existe uma realidade maior, e que, quando nos abrimos para ela, até o ordinário se torna extraordinário. Era justamente essa, não apenas encontrar Deus, mas ensinar outros a fazer o mesmo. Porque, no fundo, o que ele queria não era um intermediário, mas uma ponte. Uma ponte que conectasse pessoas comuns àquela realidade que eu havia experimentado, não como algo distante ou inacessível, mas como algo vivo, presente, que podia ser tocado no cotidiano. Jesus não me disse para guardar aquilo só para mim. Ele não me deu um dom para que eu o usasse em segredo, como um tesouro escondido. Pelo contrário, ele me mostrou que a verdadeira autoridade espiritual não vem de acumular experiências, mas de compartilhá-las. Não é sobre ter visões, mas sobre ajudar outros a enxergar. Não é sobre ser especial, mas sobre tornar o extraordinário acessível a todos. E foi aí que entendi algo crucial. O chamado não era sobre mim. Era sobre ele. Sobre o desejo de Deus de se revelar a cada pessoa, de quebrar as barreiras que nos fazem acreditar que sua presença é algo reservado a poucos. Porque, no fim das contas, o que mais assusta o inimigo não são os dons que recebemos, mas a simplicidade com que podemos levar outros a experimentar o mesmo que nós. Quando Jesus me disse que me ensinaria a encontrá-lo para que eu pudesse ensinar outros, não estava falando de técnicas ou rituais. Estava falando de algo muito mais profundo, a capacidade de reconhecer sua voz no meio do caos, sua paz no meio da tempestade, sua luz nos lugares mais escuros. E isso não exigia nada além de disposição. Disposição para ouvir, para obedecer, para deixar que o Espírito Santo fizesse o trabalho que só ele pode fazer. Lembro-me de como, naquele momento, tudo parecia tão claro. Não era sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar que ele as tinha. Não era sobre controlar as circunstâncias, mas sobre permitir que ele as usasse para revelar sua glória. E, acima de tudo, não era sobre eu ser perfeito, mas sobre ele ser suficiente, mesmo nas minhas falhas, mesmo nas minhas dúvidas, mesmo quando eu não entendia. Aquela conversa mudou tudo. Não porque eu tivesse recebido um manual de como fazer Deus aparecer, mas porque eu havia recebido algo muito mais valioso, a certeza de que ele nunca havia me deixado. E que, se eu continuasse disposto, ele continuaria se revelando, não apenas para mim, mas através de mim. Porque, no reino espiritual, a maior vitória não é ter experiências sobrenaturais, mas ser um instrumento para que outros as tenham também. Começam a buscá-lo com tudo o que são, ele promete que será encontrado. Não como uma teoria distante, mas como uma presença viva, que se revela no silêncio, na oração, até mesmo nas lágrimas. Lembro-me de uma das primeiras vezes em que entendi isso na prática. Estávamos em um desses encontros de oração, e uma jovem levantou a mão, hesitante. Ela disse: "Pastor, eu quero sentir Deus, mas não sei como. Já tentei de tudo, e parece que ele está longe." Eu olhei para ela e respondi com uma pergunta: "Você já parou para perguntar a ele o que ele quer de você, em vez de pedir o que você quer dele?" Ela ficou em silêncio.
Então, sugere que fechássemos os olhos, e juntos, pedíssemos ao Espírito Santo que nos mostrasse um passo, apenas um, que ele queria que dessemos naquele momento. Não era sobre emoções, nem sobre sinais grandiosos. Era sobre disposição. E sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar. Não um choro de tristeza, mas de alívio. Ele me mostrou que eu estava tão ocupada tentando sentir algo que esqueci de simplesmente ouvir, ela disse. Às vezes, a maior revelação não é um anjo aparecendo, mas a quietude que nos permite perceber que Deus já está ali, esperando que paremos de correr atrás de experiências e comecemos a viver em sua presença. Isso me faz lembrar de quando Moisés pediu a Deus, mostra-me a tua glória. E o Senhor respondeu, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas então ele fez algo extraordinário, colocou Moisés na fenda de uma rocha e passou diante dele, permitindo que visse apenas o seu rastro, sua bondade, sua misericórdia, sua fidelidade. Deus não se revelou em toda a sua grandeza de uma vez, mas na medida em que Moisés podia suportar. E é assim conosco também. Minha missão não é criar dependência de mim ou dos meus testemunhos, mas despertar em cada pessoa a certeza de que ela pode ter seu próprio encontro. Porque Deus não é um segredo guardado para alguns escolhidos. Ele é um pai que anseia por se revelar a cada filho que o busca. E quando você o busca de verdade, ele não fica em silêncio. Às vezes, ele responde com uma paz que não faz sentido. Outras vezes, com uma palavra que atravessa o coração como uma espada. E, em outras, com uma nuvem de glória que enche o ambiente e toca as pessoas de maneiras que a lógica não explica. Mas aqui está a verdade que aprendi. O sobrenatural não é o fim, é o começo. O verdadeiro milagre não é ver anjos ou experimentar a glória, mas deixar que essas experiências transformem você por dentro. Porque Deus não quer apenas que você o sinta, Ele quer que você o conheça. E conhecê-lo é o que muda tudo. É o que faz com que, mesmo nos dias mais escuros, você saiba que não está sozinho. É o que faz com que, mesmo quando as lágrimas vêm, você não perca a esperança. Porque você não está seguindo uma religião, você está vivendo um relacionamento. E é por isso que eu insisto tanto nisso, não se contente com menos do que Deus tem para você. Não se acomode com uma fé de segunda mão, baseada apenas no que os outros vivem. Busque o seu próprio encontro. Peça fome. Ouça testemunhos que acendam a sua fé. E, acima de tudo, comprometa-se a buscar a Deus como nunca buscou antes. Porque Ele não é um Deus de distâncias. Ele é o Deus que desce na nuvem, que toca as paredes e as enche de água, que fala no meio do nevoeiro, não para confundir, mas para dizer, estou aqui. E estou aqui por você. Então, se você está assistindo a isso e algo dentro de você diz, eu quero mais, não ignore essa voz. Ela pode ser o próprio Espírito Santo chamando você para mais perto. E se você tem medo, medo do desconhecido, medo de não ser digno, medo de que Deus não responda, lembre-se, Ele já respondeu. Na cruz. No túmulo vazio. No Espírito que habita em você. O que falta não é a resposta de Deus, mas a sua decisão de crer que Ele é real, que Ele é bom, e que Ele está esperando por você. Agora, se você me permite, eu gostaria de fazer algo. Gostaria de orar por você. Não uma oração genérica, mas uma oração que vem do meu coração, o mesmo coração que, um dia, também duvidou, também buscou, e também encontrou. Vamos juntos? Feche os olhos, respire fundo, e abra o seu coração. Porque Deus não está longe. Ele está aqui. E Ele quer se revelar a você. Quando você começa a buscá-lo de verdade, a mergulhar no conhecimento da sua glória, Deus começa a agir em você de maneiras que nem sempre são visíveis, mas que transformam tudo. Posso sentir a presença dele agora mesmo. É disso que estamos falando. Quando você passa a enxergar Deus, Ele começa a desafiar coisas dentro de você. Não é só para que você diga, eu vi Jesus, ou tive um encontro com anjos, ou visitei o céu. Deus se revela para dois propósitos. Primeiro, para que você se aproxime dele. Segundo, para que você leve outros a fazerem o mesmo. Busque mentores, pessoas que compartilham da mesma fé e que acreditam que Deus pode se manifestar de forma profunda.
Nem sempre será através de visões ou encontros sobrenaturais. Para alguns, Deus fala em sonhos. Outros o buscam de maneiras diferentes, mas ele se revela mais e mais quando permitimos. Ore, peça a ele mais fome, mais sede. Busque testemunhos, mergulhe na palavra e, acima de tudo, encontre alguém que possa guiá-lo. Quando você fizer isso, sua vida nunca mais será a mesma. Acreditar é o primeiro passo. É a fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, que abre as portas para o sobrenatural. E Deus quer se revelar a você, assim como fez comigo naquele quarto. Ele não está distante. Ele está aqui, esperando que você o convide a entrar. Agora, olhe para este momento em que vivemos. Estamos no início de 2025, e algo extraordinário está acontecendo. Você acredita que a glória de Deus vai se manifestar ainda mais forte neste tempo? Eu acredito. E vou lhe dizer por quê. Quando o Senhor começou a falar comigo sobre minha história, sobre vergonha, sobre encontros sobrenaturais, eu fiquei confuso. Perguntava, Senhor, por que está me pedindo isso? Ninguém quer ouvir sobre visões e experiências. A igreja nem falava sobre isso há alguns anos. E o Senhor me respondeu, Fred, estou fazendo você compartilhar essas coisas porque está chegando um tempo em que a terra será cheia do conhecimento da minha glória. Sim, haverá escuridão. Sim, veremos o mal se levantar. Mas, ao mesmo tempo, a minha glória também se levantará. E quero me revelar cada vez mais ao meu povo. Por isso, acredito que, à medida que avançamos em 2025, cresceremos em Deus e diminuiremos em nós mesmos. Se você é cristão há 10, 15, até 30 anos, glória a Deus por isso. Mas deixe-me dizer uma coisa, para onde Deus está nos levando agora, você vai se sentir como um recém-nascido na fé. A revelação da sua glória, que está para cair sobre nós, nos levará a lugares na sua presença que nunca experimentamos antes. Sei que há pessoas assistindo que ainda não conhecem Jesus. E há outras que o conhecem, mas não de verdade. Ou até mesmo aquelas que estão distantes dele. Mas Deus está chamando cada um. Ele quer se revelar de forma sobrenatural, assim como fez comigo naquele quarto. E tudo começa com um pequeno passo de fé. Vamos orar juntos? Pai, nós te agradecemos neste momento. Senhor, oro por cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Oro especialmente por aqueles que estão pensando, nunca experimentei Deus. Nunca tive nenhum desses encontros de que falam, mas gostaria de ter. Primeiro, quero dizer uma coisa que o Senhor me revelou, Deus quer se encontrar com você mais do que você quer se encontrar com Ele. Neste momento da sua vida, você está em uma jornada espiritual. E, nessa jornada, está recebendo mais peças do quebra-cabeça para entender quem é o Espírito Santo. Por que não podemos encontrar Deus se não conhecermos o Espírito? É Ele quem nos revela o Pai e o Filho. Por isso, peço agora que, à medida que você for plantado, o Senhor comece a regar essa semente. Sinto no Espírito que muitos de vocês, que estão assistindo e nunca tiveram um encontro sobrenatural, têm esse desejo. Estou vendo, no reino espiritual, Deus plantando sementes em cada um. E essas sementes são de fome. O Senhor me disse agora que muitos de vocês estão recebendo um novo nível de fome. Quando ouvirem a verdade bíblica sobre o Espírito Santo, algo dentro de vocês vai se acender. Sabe o que é isso? É a vida do Espírito. Quando a verdade é proclamada, o Espírito Santo dentro de você desperta e diz, isso é verdade. Isso vai te levar para mais perto de mim. E muitos de vocês, ao ouvirem sobre o Espírito Santo, vão sentir essa vida despertando dentro de si. É como um aviso, uma notificação do Espírito, dizendo, esta é a jornada que estou preparando para você, para que você me encontre. Então, Senhor, em nome de Jesus, peço que coloque essa vida do Espírito dentro de cada um. Que eles reconheçam a sua voz, a sua vontade, o mover do Espírito Santo. Que conheçam você de uma forma que nunca conheceram antes. Peço que 2025 seja o ano em que eles conheçam o Deus da Bíblia, e que as páginas que leram ganhem vida dentro deles. Que experimentem Deus de maneiras que nunca imaginaram. Em nome de Jesus, amém.